Bom dia. Bom dia para você que está chegando agora. Bom dia para você que já é inscrito no meu canal. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que gostem desse nosso cantinho de bate-papo, reflexão, vlog. Apesar de que os vlogs, como as pessoas estão acostumadas, tá um pouquinho complicado, né? Eu já expliquei em outros vídeos que eu tô com pouco espaço no meu telefone e eu não tô conseguindo mostrar bem o que eu tô fazendo, assim. Mas é um vlog à moda antiga, né? Que antigamente tinha os blogs. E aí, pera, deixa eu botar vocês aqui assim. E nos blogs a gente contava. Nos blogs a gente contava o que tinha acontecido, né? E as pessoas liam. Então, tá sendo um blog, onde eu conto o que aconteceu. Às vezes dá pra mostrar algumas coisas. O cabelo tá assim porque eu acabei de lavar. Às vezes dá pra contar alguma coisa, mostrar alguma coisa, quer dizer. Mas, basicamente, eu contando o que tá acontecendo, o que não tá acontecendo, como eu estou, como eu deixo de estar, novidades, enfim. É um canal bem legal, é um espaço bem legal. É um espaço onde a gente senta para tomar um chá, um café, um suco e bater papo. E pouco a pouco ele tá se construindo, ficando com a minha cara, com o meu jeitinho. Eu tô achando que tá muito escuro aqui. Deixa eu ver se aqui fica melhor, mas eu não queria que ficasse tão longe do telefone. Ai. Acho que aqui fica melhor. Enfim. Pra quem tá chegando agora também, preciso falar que eu dificilmente faço edição. Então, do jeito que sair, vai, né? Com todos os erros, defeitos e acertos. Tá? Dito isto, hoje é domingo, dia 7 de setembro do ano da graça de 2025, dia da independência do Brasil. Desculpa. Dia também de eclipse lunar com lua de sangue. Um eclipse que não vai ser possível ver, né, daqui do Brasil, mas isso não quer dizer que não receberemos as influências dele. Aliás, nós já estamos recebendo a influência desse fenômeno mesmo antes dele começar e continuaremos a receber essas influências depois que ele passar por mais alguns dias, né? Mas esse não é o tema do vídeo, né? Espaço para falar sobre mais profundamente sobre esse tipo de coisa vai ser em outro lugar, em outro vídeo. Mas deixa aí embaixo, vocês gostam desses assuntos? Quem sabe eu consigo misturar os assuntos aqui nesse canal. Esse canal é mais pessoal, né? Então eu falo de espiritualidade dentro da minha vivência. Mas se vocês quiserem saber um pouco mais sobre alguns assuntos que eu gosto e alguns que eu domino, deixa aqui embaixo, me deixa saber, tá bom? Ontem eu passei o dia sentada trabalhando. E por alguns momentos eu fiquei um pouco frustrada, sabe? E não deveria ter ficado frustrada. Mas fiquei. E aí é sobre isso que eu quero falar com vocês. Sobre exatamente esse ponto da frustração momentânea que eu senti. Por quê? Apesar de eu ter trabalhado o dia inteiro, ter conseguido alcançar o meu principal objetivo,
eu não alcancei todos os objetivos para ontem. E aí eu me incomodando aqui. Acho que aqui vai ficar melhor. Ai. E aí eu... Desculpa. Eu tinha planos maiores para ontem, né? Mas a vida acontece. A gente planeja, se organiza, mas a vida acontece e nem sempre sai do jeito que a gente quer. Então, uma capricorniana tá falando isso, um pouquinho complicado, mas enfim. Eu acho que é isso a questão, né? Capricorniana com ascendente em virgem, as coisas não saíram do jeito que eu quero, do jeito que eu planejei, mas é a vida. A vida é feita desses detalhes. Desses detalhes que a gente não consegue controlar. E, enfim, eu planejei de conseguir fazer mais coisas na internet ontem, sabe? Mais postagens, movimentar melhor o meu Instagram de trabalho. Pensei de conseguir bem mais coisa, mas não consegui. Não deu. Eu tive que dar atenção ao meu filho, né? Eu prefiro falar, encher o saco dele falando do que ficar brigando. Ele tá na adolescência, né? Tá entrando na adolescência, 12 anos. E eu percebo que só ficar repreendendo ele não dá muito certo. Não tá legal, entendeu? E então eu tô tentando entendê-lo. Tentando não é bem a palavra. Eu estou buscando. Vícios de linguagem que a gente tem, né? Eu estou buscando entendê-lo, estou buscando me comunicar mais assertivamente com ele. Eu estou buscando uma forma de conseguir acessá-lo, conseguir fazer com que ele me entenda. E também estou buscando uma forma de entender o jeito dele enxergar a vida, buscando um jeito dele me acessar, me deixar acessível para ele. Então ontem foi um dia em que eu não fiz muitas coisas em casa, de que ele fez basicamente tudo em casa. E aí chega a fase da preguiça, e chega a fase do não quero e tal. E aí a gente vai conversar, a gente vai... E com isso a gente investe tempo, né? Vício de linguagem, eu ia falar perder. Não, a gente não perde, a gente investe tempo. Ninguém perde tempo com seus filhos, a gente investe tempo nos nossos filhos, né? E então com isso eu acabava, como é que eu posso falar? Com isso eu acabava perdendo o raciocínio, o fio, né? O raciocínio contínuo, aquela coisa assim de... Eu tava pesquisando porque, pelo menos eu, não sou o tipo de pessoa que copia e cola, né? Eu me inspiro sim em trabalhos de outras pessoas, mas eu muito mais busco o conhecimento, busco saber sobre aquilo que eu quero falar, se é que eu ainda não sei. E quando eu já sei, eu busco as fontes que eu já tenho, os livros, os cadernos, as anotações, para poder estar passando de uma forma mais assertiva, mais coerente, né? Porque se fosse simplesmente copia e cola, seria muito mais fácil, né? Era só eu pegar, copiar. Ai, meu cabelo tá horroroso. Pera aí, gente. Pera aí, que senão a capa vai sair com um desses cabelos. Mania de ficar passando a mão no cabelo. E aí, pronto.
melhorou. Então, se fosse um simples copia e cola, seria muito mais prático, né? Era só eu pegar, ver alguma coisa que eu gostei de alguém, colar, copiar e colar na minha rede social, no meu local de trabalho. Mas eu não curto isso, né? Eu curto tá pesquisando, eu curto tá lendo, relendo. Eu gosto muito de escrever, então para eu conseguir entender o que eu quero postar, eu tenho que escrever, e é escrever mesmo. Para mim, datilografar não é a mesma coisa que escrever. Estranho, né? Não sei. Já beberam água? Bebam água, por favor. Então, acaba quebrando a linha de raciocínio. E como essa minha outra rede social, ela é voltada pro lado espiritual, acaba que a intuição vai embora. Acaba que aquele feeling, aquela essência que veio, acaba se perdendo. E aí, eu demorei bastante para poder completar o que eu queria, sem contar com a questão do... Deixa eu baixar um pouquinho pra vocês. Pera aí. Sem contar a questão da autossabotagem chamada perfeccionismo, né? Porque acho que ainda não tá bom. Pera aí. Pronto, agora tá melhor. Porque se tem uma coisa que nos sabota profundamente é o tal do perfeccionismo. A gente, com essa ideia de que tem que estar perfeito, tem que estar perfeito, tem que estar perfeito, acaba que nunca acha que tá bom o suficiente, nunca tá perfeito e nunca sai, nunca faz, nunca acontece, né? Outra coisa que eu preciso observar em mim, eu não consigo fazer uma coisa só ao mesmo tempo, vai me agoniando. Já perceberam? Que eu tô conversando com vocês, eu tô sempre olhando pro lado, procurando o que fazer, vendo os defeitos pra consertar. Enfim, voltando pra cá. Então, acabou que eu levei o dia inteiro pra conseguir entregar 2 postagens. Uma no Instagram e a outra aqui, que foi o canal que eu gravei ontem de manhã, que eu só consegui postar ontem à noite, né? E isso me deu uma pequena frustração, sabe? Eu fiquei pensando assim, nossa, o dia inteiro eu só consegui isso, tererê, como que eu sou incompetente, porque isso não é produtivo, desse jeito não é. E aí eu comecei a ter várias vozes nada amigáveis e nada legais na minha cabeça, me botando muito pra baixo mesmo. Mas lembra dos desenhos antigos? Eu lembro muito dos desenhos do Pato Donald, que tinha o patinho diabinho e o patinho anjinho. Sempre tem um anjinho, sempre tem uma voz boa. Na maioria das vezes é a gente que não quer ouvir, talvez, ou não dá oportunidade, talvez. Ou estamos tão acostumados a ser colocados para baixo, que mesmo que a gente ouça, mesmo que a gente dê oportunidade, a gente não acredita.
E eu tô nesse processo de me aceitar. Numa das conversas que eu tive com meu filho ontem, eu falei pra ele assim, num dos exemplos, né? Eu falei pra ele assim, Anderson, saber é diferente de acreditar. Eu sei que eu não sou feia. Aí ele, não, a senhora não é feia, a senhora é muito linda. Eu falei assim, então. Mas se acreditar que eu sou bonita, eu tô nesse processo. Eu não tô falando que eu tenho uma beleza extraordinária. Ó, o julgamento, olha aqui, a sabotagem, olha como é que a gente tem a necessidade de se justificar o tempo todo. Por quê? Não acredito nessa história de que beleza é subjetiva. Eu acredito que o belo é belo. Eu acredito que padrões de beleza são subjetivos e mudam, né? Gostos são pessoais. Existe quem goste de rosa, existe quem gosta de amarelo. E aí não tem problema nenhum, né? Quem gosta de rosa, gosta de rosa. Quem gosta de amarelo, gosta de amarelo. E vivamos todos bem. Quem gosta de rosa não deve impor o rosa ao quem gosta de amarelo. Quem gosta de amarelo não deveria impor ao quem gosta de rosa ou amarelo. Mas gosto é uma coisa, beleza é outra. Eu sei que eu não sou feia, mas eu ainda não acredito que eu sou bonita. Eu não acredito ainda nem que eu esteja na média. Por quê? Porque eu cresci ouvindo, as pessoas me mostrarem o quanto eu era feia, o quanto eu era estranha, o quanto eu era alta demais, o quanto eu era magra demais, o quanto eu tinha testa grande demais, o quanto meu cabelo era ruim demais de cuidar, de tratar. E, enfim, acabou que isso ficou enraizado em mim e eu estou desenraizando, né? Estou tirando pela raiz. Deixa eu virar aqui um pouquinho que vocês estão tortos. Ah, obrigado, melhorou. E aí, voltando a falar da sabotagem de ontem, que senão eu vou discorrer aqui o dia inteiro. Quando foi à noite, depois que eu entreguei os 2 trabalhos, que eu postei os 2 trabalhos, eu tive essa queda, né, energética, essa queda vibracional. E aí eu ouvi uma vozinha falando assim, mas bem baixinho, sabe assim, aquele pensamento lá no fundo da sala, da nossa mente, da minha mente. Mas tem tanto tempo que você não posta nada. Não foi uma vitória? Você conseguiu postar. Aí eu parei assim, eu falei assim, verdade. Não saiu como eu queria. Não chegou nem perto do que eu imaginei. Mas foi. Caraca, eu consegui. E aí as vozes da minha cabeça que gritam o tempo todo, pule, 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 começaram a gritar. Ah, mas não ficou bom. Mas o texto não ficou bom. Mas a imagem não ficou boa. Mas você poderia fazer melhor. E aí eu já não estava mais prestando a atenção nessas vozes que gritavam. Eu já estava dialogando com a voz lá do fundo, que ainda estava lá no fundo.
e que, para ser bem honesta, ainda está lá no fundo. Mas eu já consigo acessá-la, eu já consigo ouvi-la. E para ser mais honesta ainda, ela já teve mais lá atrás, ela já não tá encostada na parede, sabe? Ela tá no fundo ainda, tá longe ainda, mas não tão longe quanto já esteve. E aí as vozes gritando, não ficou bom, esse aqui lá, e eu falando assim, eu consegui fazer, né? E eu fui dialogando. E de louco é que assim, a sensação de frustração, eu não vou mentir pra vocês. Dessa vez, e já aconteceu em outras ocasiões, em outros momentos, em que só esse diálogo interno com essa voz lá do fundo fez com que essa sensação de frustração se diluísse e fosse embora. Ontem não. Ontem a sensação de frustração não foi embora. Mas ela enfraqueceu. E isso para mim já é motivo de vitória. Porque é um campo da minha vida em que eu sei a minha competência, em que eu sei o meu potencial, em que eu domino aquilo que eu tô falando, mas eu me sinto tão insegura. Conseguiram, as pessoas que me cercavam, elas conseguiram diluir a minha autoestima com relação a isso de uma forma tão intensa, destruíram a minha autoestima com relação a isso de uma forma tão veemente, que para que eu esteja conseguindo reconstruí-la, tá um processo de alguns anos. Eu acho que eu tô nesse processo bem há 3 anos, de 2 a 3 anos. E antigamente, olha a evolução. E é isso que eu quero falar com vocês também. Olha a evolução das coisas. Houve um tempo em que eu nem tentava. Houve um tempo em que eu nem tentava. Em que eu me achava tão não merecedora, tão incompetente. E isso na minha cabeça é muito louco, porque eu sempre soube da minha competência, mas mesmo em eu sabendo da minha competência, eu me achava incompetente. E quantos de vocês são assim, que tá me ouvindo aqui, que estão me ouvindo aqui? Deixa aqui embaixo. Vamos nos ajudar. Deixa o outro saber também. Quantos de vocês sabem que são bons? Não tô falando que são os melhores, mas sei lá, você sabe que faz um bom bolo, você sabe que o seu brigadeiro é maravilhoso, você sabe que a sua faxina, a sua limpeza é perfeita, você sabe que você faz um corte de cabelo sensacional, você sabe que a unha que você entrega é brilhante, mas melhor do que algumas pessoas que você conheça, como no meu caso. Eu sabia que eu era melhor que algumas pessoas que eu conhecia, que eu convivia. E aí, eu, mesmo assim, me colocava inferior. Porque achar ou saber que eu fazia
um bolo melhor do que o bolo da minha irmã. Sabia que o meu bolo era mais gostoso do que o da minha irmã. Só isso. Eu pensar isso de mim e dela, na minha cabeça era soberba. Não, mas o meu bolo ele é gostoso, mas o dela é fofinho. Não, o meu bolo é fofinho, mas o dela tem um sabor diferente. Não, o meu bolo é fofinho, o meu bolo é gostoso, mas o dela cria aquela casquinha. Não, mas o dela assa mais, sabe? Eu dava sempre um jeito de... Ai, desculpa. Eu tava sempre dando um jeito de encontrar uma forma de não ser tão boa, de ser inferior, pior. E ontem eu consegui não aceitar essa diminuição. Então, quando essa voz ainda fraca falou lá no fundo da sala, você tá há meses sem postar. Meses, não é muito tempo sem postar. E você conseguiu. Você queria muito falar sobre... Desculpa. Você queria muito falar sobre o eclipse. E você falou. Você queria muito ter conseguido postar antes do dia do eclipse. E você postou. E aí veio, né, as minhas indagações. Poxa, mas não ficou tão bom. Mas eu queria ter postado durante a semana. Eu queria ter começado a postar na segunda-feira. E aí essa voz, pela primeira vez, essa voz não foi agressiva comigo. Essa voz foi doce. Porque eu tenho o hábito de falar com grosseria comigo. Eu tenho o hábito de ser muito rígida comigo. Aliás, com todos. Com todos aqueles que eu amo. Eu tenho uma questão de, sabe, de querer sempre o melhor, de não aceitar, de buscar sempre. E eu percebo que o meu filho tá nessa, se sabotando também. E eu acho que foi isso, perceber isso nele e perceber que isso vem do exemplo que eu dou em mim e com ele também, tá fazendo com que eu mude a minha estratégia, a minha abordagem com ele. E, consequentemente, tá mudando a minha abordagem comigo. Então, a gente foi conversando, eu e essa voz do fundo. E foi bom. E foi muito bom. De verdade. E aí eu continuei frustrada. Eu imaginei que quando acabasse essa conversa, eu fosse, como em outros momentos, ficar bem. E eu continuei me sentindo mal. Mas não tão mal. Eu continuei me sentindo mal, mas não tão mal assim. E aí eu me questionei, porra, por que eu ainda tô assim, me sentindo mal desse jeito? Eu consegui, e por que... E aí veio a palavra que simplesmente resumiu tudo. Acolhe. Acolhe essa frustração. É direito seu ficar frustrado.
realmente não saiu do jeito que você queria. Não é direito seu você deixar com que a frustração te domine, com que você invalide a sua conquista. Você não pode desvalidar, invalidar, menosprezar, largar de mão a sua conquista. Você conquistou, olha quanto tempo, mas acolhe, fala, se entende. E você vai ver que vai ficar mais brando. E é doido porque eu converso assim comigo. E às vezes parece que não. Eu sei que não sou eu que tô falando pra mim mesma. Enfim. E foi bem agregador essa sensação. E isso tem tudo a ver com o eclipse. Tudo a ver. E você? Tá percebendo? Você se percebe? Você se conhece? Você se ouve? Você se fala? Deixa aqui embaixo, deixa eu saber como é que é com você. Eu tô contando como é comigo. Sejam bem-vindos a esse pedacinho de loucura. Canal bem como eu sou. Bem a minha cara. Um beijo. Um bom domingo. Bom dia.